essas atividades do programa de pré-alfabetização. Então, eu vou aplicar o programa de pré-alfabetização do pré-alfa, 5P, o cronograma de 60 dias. O que eu preciso adotar como prática? Além dessas atividades, eu preciso saber que, especificamente nesses casos de crianças com transtorno de neurodesenvolvimento, o que eu preciso fazer? Quais são as boas práticas, tá? Eu tirei essas boas práticas de um documento do Instituto Glia. Nesse instituto tem lá, é um PDF, tem várias informações sobre as boas práticas. E aí eu selecionei as principais e é o que eu vejo muito ser muito útil para as professoras aplicarem atividade com seus alunos e aplicarem especificamente essas atividades de pré-alfabetização. Então vamos lá. Para ensinar alunos com deficiência intelectual, com DI, né, que está ali associada à síndrome trissomia T21, você precisa saber que requer esforço consciente do professor, né, do seu esforço na comunicação, uma vez que a limitação do vocabulário, as dificuldades de linguagem expressiva dessas crianças, elas podem se apresentar. Então, você precisa saber se comunicar. Então, precisa adotar um vocabulário acessível e explicações objetivas, que elas vão prevenir interpretações equivocadas e vão favorecer a compreensão geral das crianças. Então, mais uma vez, aprendizagem livre de erros. Você tem que explicar claramente, tem que ser muito claro. Um vocabulário acessível, uma explicação objetiva do que precisa ser feito para evitar má interpretação. E a repetição de explicações, correção de comportamentos inadequados é quase sempre necessário. Então, você explica, a criança fez, mas fez errado. Explica de novo. Faz de novo com a criança, depois a criança faz sozinha. Não tenha receio em corrigir comportamentos, porque uma vez que esses comportamentos eles vão sendo automatizados, fica muito mais difícil aprender o certo. Então precisa ter clareza quanto a isso. E que uma forma que torna eficaz a repetição é aliar à instrução verbal o uso de recursos visuais e auditivos. Então, eu usar concretos, eu usar figuras, eu usar legendas de figuras e tudo mais, isso tudo vai associar a informação ela ser melhor compreendida para crianças com T21, tá? Outra coisa, a instrução passo a passo ela é muito importante para alunos com DI. Divida a tarefa, né? Uma nova tarefa, você vai dar uma nova tarefa para essas crianças fazerem. A tarefa tem várias etapas, mas divida etapa a etapa em pequenos passos. Então, você vai ajudar a identificar e corrige através de demonstração. Mais uma vez, eu faço, nós fazemos, você faz. Então, você vai fazer junto e depois você vai ficar deixando a criança tentar por sua conta. Então, cada passo e todos os passos, eles devem ser seguidos na sequência que você vai estruturar e corrigir até que a criança consiga fazer sozinha. Então, até que a criança consiga fazer sozinha, você está ali, fazendo junto, corrigindo, explicando de novo, entendeu? A repetição, ela é essencial. A comunicação assertiva, repetitiva, tem que estar na sua cabeça, não pode deixar isso de lado, tá? E aí, você vai fazer uma atividade. Então, pode ser legal você usar relógios, calendário, quadros de referências com rotina, com alfabeto, números, podem auxiliar a organização temporal e espacial e memória. Então, utilizar outros elementos em atividades, em organização, explicitar o que será feito no dia, né, com uso de figuras num calendário, isso tudo vai ser importante. Apoie o ensino com dramatizações. Crianças com DI aprendem muito bem se você dramatiza aquilo que você está aprendendo. Então, quando você ensina o som da letra, se você dramatiza, olha, o som da letra M é a menininha fazendo, comendo macarrão e fazendo Então, você pode fazer um movimento, pedir para a criança fazer um movimento, explicar, mostrar a figurinha da dramatização.
do som da letra, explicar que toda vez que vê aquela figurinha ou que você fizer essa dramatização, você está se referindo ao som Então, vamos fazer junto? Então, associe, não tenha medo de trazer esse elemento auxiliar para essas crianças, tá? E o professor deve estimular o uso de diferentes recursos. Então, recursos concretos, blocos de montar, letra móvel, lápis adaptado, se essa criança está com dificuldade, lápis diferenciados, né? Jogos e tudo mais. E ensinar o aluno com DI como corrigir ele próprio as suas atividades. Então, como que ele corrige ele próprio as suas atividades? Observando, fazendo junto. Então, você vai dar a resposta para ele. Tá certo ou não tá? Veja, será que você fez certo isso daqui ou está errado? Então, se a criança, por exemplo, está fazendo o ensino do som da letra e a criança fez uma associação de som de letra que não é certa, então você vai, olha, vamos avaliar, eu estou falando um som, a boca que eu estou fazendo condiz com o movimento dessa boca? Ah, não, então a criança chega ali efetivamente à oportunidade de se autocorrigir, corrigir as suas próprias atividades. E o feedback tem que ser rápido, a devolutiva tem que ser rápido. Lembrem-se sempre, fica muito mais errado aprender o certo depois que automatizou o errado. Então, se a criança está fazendo algo, errando, uma hora ela vai automatizar o erro. E se você não corrigir prontamente, esse erro vai ser memorizado. Então, você precisa dar o feedback rápido, dar a chance dessa pessoa aprender o certo corretamente, tá? Bem como a criação de elos entre os novos conhecimentos e os previamente adquiridos. Então, quando eu falo para vocês que ensinar o som de letra anteriormente vai favorecer a consciência fonêmica para a criança com DI, principalmente, porque, olha, ela tem aquele conhecimento prévio, anterior, adquirido, agora vamos evocar, vamos trazer à tona de novo aquele conhecimento do som de letra para essa outra atividade de consciência fonêmica. Então, eu estou fazendo um elo. Isso é de grande utilidade para a criança aprender, certo? Agora vamos falar de crianças com TEA. O que eu posso ter enquanto boa prática para essas crianças? Adequar o currículo escolar aos alunos com TEA. Mas atenção, que a adequação curricular não significa reduzir aquilo que você tem que ensinar. Então, essa criança não vai aprender consciência fonêmica, então eu não vou ensinar isso, eu vou ensinar só a etapa de sílabas. Não é isso. A adaptação é você olhar que a criança gosta de determinado assunto, então eu vou fazer uma adaptação de atividades que trabalham palavras auditivas, orais, faladas, de linguagem, de um assunto que essa criança goste. Então, ela gosta de animal, eu vou falar sobre animal, eu vou usar palavras com animais, eu vou fazer essa adaptação. Isso é adaptação, porque se você tira aquela habilidade e não dá a chance da criança desenvolver, você está reduzindo o currículo. E não é esse o caso, é adaptar o currículo, não é reduzir o currículo, não é deixar de desenvolver uma atividade, mas é desenvolver a mesma atividade de maneira adaptada aos interesses daquela criança, certo? Inclusive, utilizar mais concretos, utilizar mais tempo, de repente eu preciso mais tempo com essa criança. E garantir o aluno com TEA acesso ao currículo escolar por meio de adaptações, né, que envolvam os materiais adaptados, imagens, fotos, esquemas, enfim, né, esses ajustes, eles são necessários. Explorar os aspectos, já falei para vocês, visual e concreto. Então, eu uso muito imagem, eu uso muito concreto. Eu preciso ter essa boa prática com criança com TEA. E se for concreto, com aquilo que ela gosta, melhor ainda. Então, por exemplo, a criança gosta de carros, então eu vou usar as atividades com os concretos, que são carrinhos coloridos, ou carrinhos todos da mesma cor, a depender do tipo de atividade que eu estou fazendo. É perfeitamente possível, na consciência fonológica, todas as atividades do programa de pré-alfabetização que requerem lá lápis de cor, não sei o que a criança pode manipular, agora eu vou manipular com o material que ela gosta. Eu vou trazer isso para favorecer a aprendizagem.
E, mais uma vez, adotar uma linguagem direta e objetiva a fim de garantir um aprendizado sem erro. Então, linguagem explícita, direta, um ensino sistemático para garantir uma aprendizagem sem erro. Lembra lá, aprendizagem sem erro, apoio visual e apoio de concretos, tá? Agora, crianças com TDAH, o que eu posso fazer? O aluno, ele deve ser colocado para se sentar perto do professor, em uma área que ele não tenha distrações. Então, do ponto de vista de organização de sala, coloque ele perto de você, longe de janela, longe daquele aluno que você sabe que faz mais barulho, faz mais bagunça. Então, perto de você, tire perto de colegas inquietos, desatentos, né? Porque isso daí vai causar mais desatenção dessa criança. E o professor deve tornar o processo de aprendizado, mais uma vez, o mais concreto e visual possível. As instruções, elas devem ser curtas e objetivas, então divida. Em vez de dar uma instrução direta, grande, complexa, curta e objetiva. E o aluno deve receber a instrução de forma, então, segmentada, seriada, evitando-se longas apresentações e multissensorial quando for possível. Então, quando você puder associar outras informações ali de concretos, auditivas, sempre essas informações associadas ao todo que você vai passar para ele. Então, por exemplo, na atividade de consciência fonêmica, que a criança precisa manipular lá os sons, como o exemplo lá das caixinhas, né? Eu preciso que você preste atenção nessa figura. Nomeie essa figura para mim. Aí a criança vai nomear. Sino. Muito bem. Qual é o primeiro som de sino que você escuta? Olha, então pega agora um bloquinho aí vermelho e coloca aqui em cima desse bloquinho vermelho. Ó, esse aqui é o som do certo. Qual que é o segundo som da palavra sino? Ó, muito bem. Agora pegue outro bloquinho e coloque ali. Tá vendo que eu estou fazendo a mesma atividade de consciência fonêmica, mas eu estou segmentando as instruções. Eu não estou pedindo para ela pensar na palavra como um todo sozinha primeiro. Eu estou primeiro o som inicial, depois o segundo som, depois o terceiro, depois o quarto. Talvez para uma criança que não tenha TDAH, eu não precise fazer isso tão passo a passo, tão segmentado. Mas para a criança com TDAH, se ela não conseguiu fazer o todo sozinha, eu preciso adaptar. Isso é adaptação, né? Aquilo que uma criança sem transtorno não precisa, uma criança com transtorno precisa de uma coisa mais segmentada. Sempre tenham isso em mente. Se aquilo que a criança com transtorno não aprendeu, segmente de maneira mais visual e concreta possível que você conseguir, tá? E mais clara e mais auxiliar, né? Vai fazendo junto. Ó, e se o aluno tem dificuldade para fixar através do aprendizado visual, utilize esses recursos verbais, por exemplo. Incentivá-lo a gravar as aulas para recordar em casa. Isso daí é uma dica muito valiosa. Então, mas os pais não vão fazer em casa. Então faz o seguinte, você pode trazer um gravadorzinho, você pode trazer um celular que você não vai usar, não é para estimular o uso de celular, mas você pode trazer alguma coisa. Ou eu vou gravar isso aqui, depois eu vou mandar para sua mãe. Aí a sua mãe usa lá com você depois. Então eu vou ensinar som de letra, eu vou fazer ali a gravação. Depois você vai revisitar esse som para você conseguir fazer uma atividade que eu deixei para fazer depois, certo? Então, ajude-o a guardar aquilo que você está ensinando com outros recursos, não somente com aquela informação que você está dando na hora. Se ele precisa guardar isso, então eu vou dar uma forma de gravar essa informação e depois ter acesso a ela, tá? Quando possível, utilize cores vivas. Lembra que eu falei lá daquela caixinha? Vermelho, amarelo, verde, azul, aquela caixa. Quando eu faço assim, né, recursos visuais, ajuda demais. E, se for o caso, faça o grifo, né? Grife as coisas, utilize cores. Tudo isso vai ajudá-lo a guardar as informações. Outra coisa, se assegurar que o aluno escutou e entendeu as explicações e instruções. Então, se você deu uma instrução, olha, o que eu pedi mesmo para fazer? Mas lembra, informação segmentada. Segmenta, passa uma informação, olha, nisso daqui, o que eu pedi? Beleza, então vamos para a próxima. E assim vai. Se assegure que ele está te acompanhando.
Se ele não tiver, não adianta ir para frente. Tem que continuar ali naquela primeira informação que ainda não foi captada, tá? E, eu vou trabalhar esses recursos do pré-alfa, né, das atividades de pré-alfabetização na lousa, em geral, com todos os alunos, certo? Então, eu vou fazer uma atividade, apaga essa atividade para ir para a próxima. Não deixa aquela lousa cheia. Às vezes o professor gosta de deixar a lousa cheia para mostrar tudo o que está fazendo. É muito bonito, muito legal, mas não é útil para essas crianças com transtornos. Para essas crianças com transtornos, você tem que manter no foco de atenção delas, visual, somente aquilo que importa para fazer e executar uma atividade na hora. Então, somente o tema que você está tratando ali naquele momento, entendeu? E antes de iniciar uma nova etapa, utilize alguns minutos para recordar o que você já ensinou antes. Então, você ensinou em um dia 1 do programa, vai avançar para o segundo dia. Antes de começar o segundo dia, vamos retomar o que a gente fez no dia 1. Olha, fizemos isso, isso, isso. Se assegure que a pessoa entendeu. Depois vai, certo? Então, não é para fazer de novo essas atividades. Então, você não vai sair do lugar. Mas é para rememorar aquilo. E assim vai indo, tá? Então, ensina, apresenta, avança, volta, rememora, avança. Assim sempre, tá bom? O professor pode usar o recurso de colocar um pequeno símbolo, então algo como uma estrela no caderno do aluno. E, é assim, é o seguinte. Então, você vai falar, olha, você vai fazer essa atividade. Quando você terminar, eu vou pôr... você vai terminar quando você chegar aqui nessa estrela. E vejam que todas essas práticas, vocês não precisam adotar necessariamente muito segmentado, igual manter no quadro só as informações que são essenciais. Isso aí é uma adaptação que você pode fazer na sua sala para todas as crianças. Todas as crianças vão se beneficiar de ter a informação centrada no que ela tem que ter atenção, não é mesmo? Todo mundo gosta de um ambiente mais organizado, de informações mais organizadas, tá? Mais uma coisa, no livro, apostila, caderno, outros exercícios que são executados pelas crianças, que não vão ser executados, cobre. Tá? Então, você vai fazer essa atividade, o resto você cobre. O que ela não precisa fazer na hora, você cobre, tá? Não precisa deixar ali exposto para ela não se perder no que ela vai fazer. E eu já falei isso, após uma pergunta, dar um tempo de reflexão. Não estimule respostas imediatas, pelo contrário. A gente precisa estimular que as crianças com TDAH pensem sobre a pergunta, raciocinem, né, executem ali a informação, processem a informação, depois responda. Não estimule respostas impensadas, tá? Muita atenção, porque os grupos de trabalho, vocês podem até trabalhar. Então, eu vou trabalhar com 3 crianças, no máximo. Eu não vou fazer grandes grupos, tá? E nunca coloque no grupo de uma criança com transtorno outra criança que tenha transtorno, ou outra criança que seja um pouquinho mais desatenta, tenha um pouquinho mais de dificuldade. Pense muito bem nisso, certo? E outra coisa, designar responsabilidades para a criança com TDAH vai ajudá-la a manter a atenção. Então, vamos começar hoje o dia, você é o ajudante da sala, coloque essas crianças como responsáveis, né? Essa providência pode ser útil para atenção, autoestima e inibição comportamental, tá? E o aluno com TDAH, ele deve receber as informações, executar suas tarefas em um grau de dificuldade que seja possível, adequado para ele, que seja um sucesso alcançável. Então, ele tem que ser capaz de fazer aquilo. Você não pode dar um nível muito além. Então, aquilo que exige demais, que a criança ainda não consegue, não adianta forçar, não adianta puxar. Eu vou puxar. Não. Dê o que ele vai conseguir alcançar, aquele que o sucesso vai ser alcançável. Tá? E simplifica, divide as instruções complexas, tornando-as concretas e atreladas a conhecimentos prévios. Então, quando a gente fala sobre a importância de aprender e depois avançar, né? Então, os conhecimentos prévios, eles são essenciais para qualquer criança, principalmente com TDAH, para ele ter a chance de rememorar aquilo que ele aprendeu, para ele ter a chance de avançar,
tá? Então, tem essa garantia. E o tempo mínimo, né? Evite que o aluno abandone a atividade. Então, o que acontece é que, às vezes, a criança com TDAH já nem fica ali. Então, você vai falar, olha, vamos combinar. Vou te dar um tempo mínimo. Você tem que ficar pelo menos 5 minutos. Então, você não pode estimular, ao mesmo tempo que você não pode estimular a resposta rápida e sem pensar, você não pode estimular que ele faça de qualquer jeito ou que ele deixe de fazer na primeira dificuldade e no primeiro minuto. Então, você vai falar assim, olha, 5 minutinhos, pelo menos 5 minutos você tem que estar centrado aqui. Gente, não é 30 minutos, é 5, 10 minutos. Você vai aumentando conforme você vai vendo que é possível, tá? Então, estabeleça os horários, tá? Então, isso aí você combina anteriormente. E se você está vendo que a criança está precisando de um tempo extra, também dá um tempo extra. Mas tem que ter muito cuidado, porque se a criança, mesmo com aquele tempo extra, ela ainda não está fazendo, é melhor você mudar o estímulo. Então, você dá o tempo mínimo e ela tem que ser capaz de começar a atividade, se manter atenta ali. Se nem com esse tempo mínimo você aumenta um pouquinho e ainda assim a criança não fez, então já acende o sinal de alerta e você fala, olha, não vai adiantar eu colocar, impedir, por exemplo, essa criança de ir para o recreio, né, para o intervalo e tudo mais, não vai adiantar. Então, você precisa dar um passo atrás e falar, olha, vamos ver qual está sendo a sua dificuldade, vamos mapear a dificuldade, vamos adaptar aqui, eu vou fazer junto com você. Aí sim, você garante que a criança vai executar aquela atividade. Não adianta colocar a criança para ficar muito tempo na atividade que ela está tendo muita dificuldade, porque ela só vai se frustrar. Então, você tem que estar atenta a isso daí, tá? E coibir hábitos multitarefa. Então, às vezes, a criança quer fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ela quer ouvir você, ela quer mexer no papel, ela quer mexer no lápis. Olha, não. Você pode dar a opção assim, olha, vamos fazer o seguinte, ou você, esse lápis que você está segurando agora, mexendo, ou você deixa ele aí do seu lado quietinho e mexe daqui a pouco, daqui a 5 minutinhos, ou você dá esse lápis aqui para a professora. Aí você dá a oportunidade dele escolher, daquela criança escolher o que ela vai fazer. Mas não é uma opção ficar mexendo naquilo ali naquele momento. Então, a gente tem que coibir essas multitarefas, porque isso não ordena a atenção, né? A criança que está fazendo muita coisa ao mesmo tempo, ela não está prestando atenção no que é essencial, certo? Agora vamos para algumas boas práticas para crianças com dislexia. O professor ele deve colocar o aluno também para se sentar próximo à sua mesa, próximo à lousa, principalmente, já que frequentemente essa criança acaba se distraindo com facilidade em decorrência da sua dificuldade na aprendizagem, certo? E o seu que acaba se transformando também num certo desinteresse se aquilo vem sendo arrastado há muito tempo, tá? Então, essa medida tende a favorecer o diálogo, orientação, o acompanhamento da atividade dessa criança. O professor tem que dar as informações curtas e espaçadas. Então, você dá uma informação curta, dá chance daquela criança executar, depois você dá outra informação curta, que no fim ela vai formando o todo, mas você tem que dar espaçada, você tem que dar chance da criança executar. O aluno com dislexia, ele tende a ter dificuldade para reter as informações mais longas, tá? O que vai dificultar a compreensão das tarefas. Então, curta, executa, outra curta, executa, passo a passo, tá? E a linguagem, ela deve ser direta, objetiva, evitando colocações simbólicas, sofisticadas ou metafóricas, tá? Tudo que é muito simbólico, muito metafórico, que não é pé da letra, não pode utilizar. Você tem que ser mais ao pé da letra. E essas crianças também tendem a entender tudo muito ao pé da letra. Então, é uma adaptação de vocabulário, de conversa, de comunicação com elas. O aluno com dislexia, ele tende a lidar melhor com as partes do que o todo. Então, em uma atividade, ele vai conseguir ver a árvore, mas ele não vai ver a floresta. Então, na dedução de conceitos que são mais abstratos, que exigem uma visão global maior, você precisa ajudá-lo. Então, tudo que for identificação de partes, ele pode ter mais facilidade. O que for o todo, ele pode ter mais dificuldade. E você precisa ajudá-lo. Você tem que saber que isso é uma dificuldade
inerente à característica da dislexia. Então, essa dedução de conceito, essa abstração, por isso que esse simbolismo, esse metafórico, ele também vai ser comprometido. Então, você precisa saber que você tem que adequar. Não é que a criança está de má vontade, é que ela tem essa limitação. O professor deve utilizar elementos visuais, figuras, gráficos, vídeos e táteis, como, por exemplo, a utilização de alfabeto móvel, massinha, blocos de montar, como eu já falei para vocês, para que a entrada das informações possa ser beneficiada para outras vias sensoriais. Em resumo, crianças com transtornos, todas elas vão se beneficiar muito desses manipulativos. E aí, veja que legal, as crianças que não têm transtornos também, não vai fazer mal nenhum para elas, isso que é interessante, né? Quando eu faço isso com crianças com transtorno ou as outras, pode ser bom para todas, tá? E as aulas, elas devem ser segmentadas em intervalos. Então, você vai expor, discutir o conteúdo, sintetizar o que vocês aprenderam, ter um jogo pedagógico, tá? Então, por isso que o programa de pré-alfabetização, ele ajuda nisso, porque ele tem a parte de apresentar o conteúdo, de rememorar um conteúdo, de a criança fazer, tem um jogo ali no meio. Então, essas adequações, né, e essas combinações de atividades, elas favorecem o engajamento e a aprendizagem, tá? E é equivocado insistir, isso é muito importante, em exercícios de fixação repetitivo e numeroso. Isso não vai diminuir a dificuldade dos alunos com dislexia. Levar em consideração que a velocidade da escrita da criança com dislexia, ela é prejudicada, ela é mais lenta, em razão de dificuldade de orientação e mapeamento espacial, como outras razões, mas ela tem dificuldade de se orientar no espaço, ali na folha. Então, vai ser mais lento, vai exigir mais da sua instrução. Se tiver que fazer trabalho de escrita, você tem que ter mais atenção a essa atividade, porque tende a ser mais lenta. E desenvolver estratégias para estimulação de habilidade fonológica. Então, tudo que vocês têm dentro do pré-alfa 5P, do programa de pré-alfabetização, que vocês tem como execução de consciência fonológica, conhecimento de som de letra, isso é essencial para crianças com dislexia, porque, como eu disse, inclusive, é um dos critérios para dizer o diagnóstico de dislexia. Se a criança passou por uma instrução de 6 meses, com essa abordagem de ensino, e teve um avanço muito pouco, né? Não aprendeu a ler ainda está com dificuldade, muito provavelmente ela tem dislexia, ela vai precisar de mais estímulos, tá? Então, tamanha a importância que tem esse ensino explícito, sistemático na pré-alfabetização, certo? Então, aqui a gente encerra essa aula, esse conteúdo sobre boas práticas, sobre como garantir uma pré-alfabetização com qualidade para crianças com dislexia, transtorno de neurodesenvolvimento, TEA, TDAH, T21. Espero que vocês tenham gostado. Escrevam para mim nos comentários o que vocês acharam dessa aula, quero saber.